Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Zero Summit. E hoje a gente recebe uma das 10 maiores CEOs do Brasil, eleita pela Forbes, a Fabiana Alves, CEO de Rabobank. Eu quero muito agradecer a você por aceitar o nosso convite e estar aqui. Junto comigo a gente tem o Rodrigo, que vai fazer perguntas sensacionais e eu tenho certeza de que vai ser um bate-papo muito especial. Bom, grande prazer para mim estar aqui. Acho esse projeto super importante, dado que comunicação, espaço para discutir temas relevantes são essenciais aí para a estratégia do Brasil dentro de uma proposta de uma agricultura mais sustentável. Então, agradeço muito a oportunidade de falar um pouquinho do que a gente tem feito. Perfeito. Eu acho que seria importante a gente começar pelo começo. Se você puder contar para a gente um pouco a história da Rabobank, como que surgiu, como é que foi a sua trajetória até fazer parte desse movimento. Bom, a Rabobank é um banco holandês cooperativo fundado por produtores holandeses há mais de 120 anos atrás. Então, se tem um banco que pode genuinamente dizer que temos o DNA, o agro no nosso DNA, é o Rabobank. Na Holanda é um banco múltiplo, um banco de varejo, entre outras coisas, e fora da Holanda é um banco que tem a estratégia de focar especialmente no agronegócio. No Brasil, nós não somos uma cooperativa, nós somos um banco comercial, mas é um banco que, por não ter ações em bolsa, por ser realmente uma cooperativa cujos donos são os membros, né, e a sociedade holandesa, é um banco que tem uma visão de muito longo prazo, que tem princípios muito fortes, valores muito fortes, uma cultura muito própria. E essa cultura permeia as suas unidades fora da Holanda, independente de não serem cooperativas. A minha trajetória no banco começou há 16 anos atrás, quando eu estava fazendo MBA na Califórnia. E meu background é da cadeia de alimentos, né? Eu sou engenheira agrônoma de formação. Nunca tive pretensão nenhuma de trabalhar em banco, mas realmente foi um pouco assim, amor à primeira vista, quando a escola me pediu para fazer essa entrevista. Eu percebi que realmente era um banco diferente, um banco onde eu poderia realmente fazer a diferença, trazendo o meu conhecimento de agronomia e da cadeia de alimentos, né? E desde aquela época, 16 anos atrás, o banco já tinha uma proposta muito forte na linha da sustentabilidade. E minha trajetória lá foi começar primeiro trabalhando com os nossos clientes rurais, os clientes que fazem a produção agrícola, o que a gente chama de dentro da porteira. Depois de alguns anos, me tornei diretora dessa área de negócio. Em seguida, eu fui diretora da área corporativa, que é a área que atende as grandes empresas do agro, antes da porteira, né, as empresas de insumo, de fertilizantes, de genética. E o depois da porteira, que são as processadoras, as usinas, as tradings, até o varejo, né? Até algumas redes de varejo. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar nas duas grandes unidades de negócio do banco. E de fazer um trabalho de integração dessas unidades do banco. E há 1 ano e meio atrás, quase 2 agora, eu pude, então, assumir essa posição de CEO do Brasil e General Manager para a América do Sul. E bacana que é a primeira pessoa não holandês, né? Até aqui o banco só tinha tido CEOs homens holandeses, então eu sou a primeira não holandesa e mulher. Então, uma trajetória bacana que eu tenho muito orgulho, mas muito, de uma ligação muito forte com os valores e os propósitos da instituição. Uma conexão quase afetiva, né? Praticamente afetiva. Eu falo que eu tenho um relacionamento sério com o Rabobank. E acho que é natural que quem esteja assistindo, eu pelo menos também tô com essa curiosidade, a partir do momento em que você entrou nessa posição, que é uma posição que eu imagino que deva ter sido muito desejada e almejada por você no decorrer da sua carreira, qual foi a maior dificuldade que você encontrou dentro do cenário agro, mesclado à sustentabilidade e o nosso cenário socioeconômico brasileiro?
Bom, o banco é um banco que tem uma atuação no Brasil há 35 anos já. E há 20 anos financiando a produção rural. Há 35 anos antes, eles começou fazendo só as empresas e depois passamos a fazer a produção rural. Então, a gente é parte dessa história do boom do agronegócio brasileiro que aconteceu justamente 30, 40 anos para cá. Né? Então, o que a gente trouxe? A gente trouxe as linhas em dólar de grandes volumes e de longo prazo, que possibilitaram, então, que os nossos clientes crescessem, adquirissem terras, né? Expandissem suas produções e etc., de uma forma mais segura, porque o fato das nossas linhas serem em dólar tem um hedge natural com a receita desses clientes, né, que é a moeda em dólar, por serem produtores de commodity. Essa é a proposta do Rabobank. Focar na produção e na comercialização de commodities na cadeia de alimentos que sejam precificadas em dólar globalmente. Né? Nós, não sendo um banco de varejo, a gente não tem tantas captações em reais, a nossa moeda forte é mesmo o dólar. Então, é uma proposta de valor que conversa com a história do agronegócio desse país. Sim. Né? Então, isso para mim sempre foi muito encantador, ter uma instituição estrangeira que apostou nesse crescimento de um setor que se tornou uma potência para a economia brasileira, mas sempre pautado na sustentabilidade. Eu acho que a gente teve uma influência muito grande em muitas coisas. Primeiro, nessa sofisticação financeira que era requerida para que o agro crescesse. Né? Porque os produtores precisavam operar daí com várias moedas, né? Com o real, com o dólar, com o preço da saca de soja. Terra no Brasil é comercializada em sacas de soja, né? Nas áreas de produção de grãos. Então, tinha um aprendizado ali muito grande de sofisticação financeira que era necessário para que as produções, para que houvesse essa expansão, né? E as operações agrícolas se tornassem operações de grande escala. Então, tinha um salto em termos de sofisticação financeira, de entendimento de gestão de risco, de entendimento de contabilidade gerencial, de entendimento de boas práticas de gestão corporativa, independente do produtor ser pessoa física e de ter a família envolvida no negócio. E o banco fez muito isso. Meu primeiro trabalho foi fazer consultoria para os nossos clientes, ajudando a dar esse salto. E aí, um segundo movimento que eu acho que foi super importante foi o movimento da governança da empresa familiar. Porque a gente também percebeu que aquela geração que fez o desbravamento do Cerrado, que é onde a gente atua, né? Grande parte da nossa operação está no Cerrado, essa geração estava trazendo a geração seguinte para dentro do negócio, né? Pelo tamanho que os negócios estavam, pelo porte que os negócios estavam tomando, e pelo setor ter essa vantagem de ser um setor pujante, de muita tecnologia, de muita inovação e tudo, havia esse interesse da juventude, coisa que em outros países é bem difícil. Mas, ao mesmo tempo, tinha ali uma questão, a geração fundadora, vamos chamar, ou a geração desbravadora, não está descendo do cavalo tão cedo, né? Então, tinha uma questão ali, como é que essa operação agrícola ou essa empresa cresce com duas gerações no comando. Sim. E aí a gente precisou trazer um pouco da tecnologia de governança familiar, de empresa familiar. Então, essa possibilidade de ir fazendo impactos, de ir trazendo coisas, foi que sempre me encantou. Eu não vou mentir, eu nunca tive a ambição de ser CEO do banco. Foi acontecendo na medida em que eu pude ir aproveitando a história do banco combinada com a história do agro, com os desafios do agro do país, e isso foi se encontrando, né, na medida em que eu fui tendo posições de liderança dentro do banco. Então, assim, foram inúmeras possibilidades de realização. Nessa função, o maior desafio, atualmente, tem sido conciliar essa agenda de sustentabilidade brasileira com a expectativa global, vamos dizer assim, e especialmente a expectativa regulatória europeia,
uma vez que nós somos um banco europeu. Legal. Fabiana, você tocou num ponto importante. Quando você fala que as duas gerações, a geração que desbravou, que começou o negócio ali há algumas décadas atrás, está agora dividindo esse bastão com a nova geração. Sim. Imagino eu que essa nova geração tem mais facilidade de lidar com o tema de sustentabilidade do que a primeira geração, né? Sim. Sem dúvida nenhuma, eu acho que isso ajuda vocês, mas como você mesmo disse, existe um desafio da própria governança, não estamos falando nem de sustentabilidade, de ter duas gerações tocando um negócio, né? Como que você vê a capacidade dessa geração mais nova de estar convencendo a geração mais antiga da importância, visto essa agenda global do banco e da União Europeia frente ao agronegócio mais sustentável? É fundamental, né? Teve um outro movimento muito bacana que eu não mencionei antes, que foi o apoio que a gente deu à entrada das mulheres no agronegócio. E que a gente entendia que era crucial essa entrada das mulheres no agronegócio para ajudar nessa questão da governança da empresa familiar, né? Para prevenir que esse momento em que você passa a ter a família, mais membros da família integrados no negócio, que isso fosse um risco maior e que fosse uma questão sem, vamos dizer, sem gestão propriamente dita, né? E a gente entendeu que a participação das mulheres ia ajudar muito nessa questão de harmonizar as coisas entre as gerações. Mãe faz isso, né? Sim. Fica tentando sempre harmonizar as coisas entre os irmãos, entre os pais e os filhos. Então, isso foi um ponto muito importante. E também na agenda de sustentabilidade, né? Porque eu acho que também conversa um pouco dialoga aí um pouco com o feminino, com essa coisa da preservação e tal. Então, acho que tem esse espaço que as mulheres da família são super relevantes, sendo elas da geração anterior ou da geração atual. Mas, de fato, a agenda de sustentabilidade está muito atrelada com a adoção de novas tecnologias. E o que a gente tem a nosso favor é que o crescimento do agro brasileiro nessas 3, 4 décadas se deve à adoção de novas tecnologias. Então, isso é cultural já no nosso agronegócio. Então, isso facilita um pouco o trabalho da nova geração nesse sentido, né? Mas, sim, é um tema delicado para muitos casos, né? Porque a agenda de sustentabilidade, ela é uma agenda global. Ela é, talvez, como o Ricardo Mussa falou quando esteve aqui, é talvez o primeiro problema que não adianta um país resolver sozinho. O ar, o oxigênio e o gás carbônico, o efeito estufa e o impacto climático é global. O planeta é um só, né? O planeta é um só. Então, essa perspectiva ampla que eu acho, né, da geração que ainda tem um futuro pela frente, para a geração que estava ali desbravando, tentando criar o seu patrimônio para prover o melhor para a sua família, são perspectivas muito diferentes, né? É muito fundamental essa harmonização dessa agenda para a sustentabilidade do planeta, mas essencialmente para a sustentabilidade do próprio negócio deles, desse próprio negócio. Imagino que você deva ter uma lista gigantesca de fatores e medidas que foram tomadas durante esse período, e eu adoraria se você pudesse compartilhar conosco assim, quais foram as principais mudanças dentro do Rabobank que você viu acontecerem devido a essa agenda sobre sustentabilidade, sobre um agro mais regulamentado. O que mais te marcou, assim, se você tiver que escolher? Olha, quando eu entrei no banco, a gente tinha acabado de preparar o que a gente chama de rating de sustentabilidade. Então, 16 anos atrás, sustentabilidade era uma palavra que você só achava se você procurasse lá no Google. Tá, com todos os jornais, na boca de todo mundo, não era uma preocupação de todas as indústrias.
E a gente, quando conhecia um cliente novo, a gente falava, olha, a gente precisa te fazer aqui algumas perguntas, precisamos, né, discutir aqui alguns temas. E os clientes vinham com os números, com a produtividade, com o tamanho da fazenda, e a gente... Primeiro, eram os aspectos de sustentabilidade. Então, o Rabobank realmente nunca se furtou a falar do tema, mesmo que ele fosse um tema exótico e, às vezes, não muito popular, né? Não muito agradável para muitos, né? Que não tinham nenhuma familiaridade com aquilo, achavam que, né? E que também simboliza uma reestruturação, né? Então, a gente tem rating de sustentabilidade ao lado do rating de crédito desde que a gente começou a operar no Brasil. Uau! Isso vem da cultura holandesa, dessa preocupação muito forte com a produção sustentável. E esse rate impacta na taxa de... Sempre impactou. É claro que assim, a gente sempre levou isso em conta, né? Na fórmula de cálculo do preço. Agora, é difícil os clientes verem, porque o risco de crédito varia muito de um para o outro e das características de cada transação. Daí a gente tem aí um limite para os clientes, mas esse limite ele é usado em diversas operações, de prazos diferentes, de garantias diferentes. Então, o preço vai variando de acordo com a característica da operação. Mas a sustentabilidade está sempre embutida ali. Então, acho que essa foi uma primeira coisa. A outra coisa que a gente fez abrange o tema de sustentabilidade, foi o apoio ao movimento de mulheres do agronegócio, que é uma forma indireta, né, de tratar do tema de sustentabilidade. E uma outra coisa foi a criação de um programa que chama AgroLíderes, que a gente criou também há 16 anos atrás, que era justamente o programa de formação dessa nova geração. E nesse programa, a gente, todos os anos, reunia os principais líderes, assim, futuros líderes do agronegócio para discutir os temas pertinentes ao setor e tudo mais. E era um programa educacional. E nós tratamos dentro desse programa, muitas vezes, de temas de governança corporativa, de gestão de risco, de estratégia financeira, mas muitas vezes de sustentabilidade, de governança de empresa familiar e tudo mais. Então, é um programa que existe até hoje, a gente já está na 4ª, 5ª turma, e é um programa que, segundo os que participam desde a primeira turma, falam que foi um MBA feito pelo Rabobank. Que incrível. E então é uma outra ação mesmo, um outro grande investimento que o banco fez aí para tentar influenciar toda essa agenda. E a gente também tem um trabalho muito grande de divisão de conhecimento, né? Então a gente traz o conhecimento lá na ponta, lá nas agências, a gente tem conversas com os clientes a respeito do tema. Todos os nossos gerentes de relacionamento são treinados, tiveram agora uma última jornada de treinamento intenso sobre o tema de sustentabilidade. Então, é uma estratégia que permeia muita coisa, assim, mas a gente entende que a relação que a gente criou com os nossos clientes, né, um banco, como eu disse, é um banco de relacionamento de longo prazo, permite com que a gente vá tendo espaço para discutir esses assuntos com os clientes em diversas oportunidades. E acho que um outro ponto importante é que quando a gente fala de sustentabilidade, principalmente no Brasil, todo mundo associa árvore. Sustentabilidade é árvore e desmatamento. Não, é muito mais do que isso, né? Muito mais. E a própria governança da empresa familiar é um aspecto de sustentabilidade do negócio dos nossos clientes, né? Porque na produção de commodities, principalmente, escala é muito importante. E aí, quando você tem 3 filhos, quando a família se multiplica, né? Se a estratégia for, vamos dividir tudo de novo, para cada um ter o seu pedacinho, você perde drasticamente a eficiência. Sim. Então, é um fator de sustentabilidade que aquela família permaneça sendo investidora naquele negócio. De algo maior. Porque aí sim, ela tem
capacidade financeira para adotar novas tecnologias e para incorporar as novas agendas, como a agenda de sustentabilidade ambiental em si, né? Então, acho que o banco vem fazendo muita coisa ao longo de todos esses anos nesse sentido. E agora a gente tem aí grandes iniciativas de fomento à agricultura regenerativa como parte da plataforma de sustentabilidade. Para quem não sabe o que é a agricultura regenerativa, como que você definiria? A agricultura regenerativa é a busca de tecnologias de produção que tenham menor impacto. Menor impacto é traduzido provavelmente como menos emissões, né? E uma agricultura que possibilita a convivência mais harmônica entre a agricultura e a natureza, né? Um uso mais racional dos recursos, sejam eles a água ou o solo, né? Então, é uma agricultura que é uma técnica, né? Um conjunto de técnicas para diminuir o impacto da produção agrícola e o melhor uso dos recursos naturais. Eficiência, né? Uma coisa que a gente tem abordado muito aqui é justamente isso. É super é sobre eficiência. Porque parece ser antagônico quando a gente fala num primeiro momento, né? Mas, na verdade, eles são completamente complementares. Então, às vezes a gente pensa, eu estou usando menos recursos ou estou usando recursos não tão tecnológicos, mas, na verdade, eu estou usando todo esse impacto menor para poder trazer mais eficiência na produção. Sim. E não o contrário, né? Sim, mais eficiência, mais longevidade daquela fazenda ou daquela atividade, né? Então, por exemplo, o desenvolvimento da agricultura brasileira está relacionado com o aumento sem precedentes da demanda, né? Na medida em que a gente teve aí um crescimento muito grande da China e agora da Ásia e etc. Então, naquele primeiro momento, era muito importante o desenvolvimento da tecnologia de produção em escala. Era um problema de segurança alimentar global, né? Se o Brasil não tivesse atendido a essa demanda, não sei o que teria acontecido, mas a gente não queria ver bilhões de chineses, de pessoas pelo mundo com fome, né? Então, eu acho que foi muito importante. Mas essa tecnologia de produzir em larga escala, em grandes quantidades, né, de forma eficiente, ela visava atender a essa questão da segurança alimentar. O que a gente tem agora é um novo desafio, né? Porque a gente percebeu ao longo das décadas que, a gente entregou a demanda, a gente entregou a eficiência, a produtividade, mas o impacto é muito alto, né? O impacto da monocultura baseada em uso de químicos e de fertilizantes e etc. E mesmo a agricultura no Brasil sendo a mais sustentável do mundo por diversas razões, se percebeu que esse modelo precisava ser melhor harmonizado com os recursos naturais, né? Ao longo do tempo, isso ia ser muito danoso, como a gente já viu acontecer em outros países. Então, a agricultura regenerativa ela vai trazer longevidade para aquele solo, longevidade para aquela fazenda. E sim, em alguns casos, o ganho de eficiência, redução de custo, né? Uma curiosidade, o Rabobank hoje tem operação em quantos países? Hoje a gente opera em... São 4 regiões fora da Holanda, né? A gente opera aqui na América do Sul, Brasil, Chile, Argentina, Peru. Temos operação na América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México em menor escala. Aí temos operação na Austrália e Nova Zelândia. Operação na Ásia, na África, em alguns países da África. E aí temos vários escritórios na Europa, né, que atendem a todos os países europeus. Então, acho que são mais de 30. Legal. Eu te fiz essa pergunta porque você tocou num ponto muito importante, de que o Brasil tem uma das agriculturas mais sustentáveis do planeta. Só que quando a gente está fora do Brasil, a percepção que a gente vê é que a visão de fora para dentro não é essa que você acabou de colocar aqui, infelizmente. Eu acredito, obviamente, que o Rabobank consegue enxergar isso, mas talvez ele seja um dos poucos que consegue enxergar, né?
E nos outros países que vocês atuam, esses países se comunicam melhor para o mundo? Porque, assim, a gente tem falado isso aqui em vários podcasts, em vários debates que a gente tem feito, assim, a necessidade que o Brasil tem de se comunicar melhor, né? Sem dúvida nenhuma, a gente tem feito muito pela sustentabilidade, mas o Brasil dá aula nisso, né? A gente tem 66% da nossa área preservada, a gente tem uma das matrizes energéticas e elétricas mais limpas do mundo. Só que quando a gente vai conversar isso lá fora, parece que o Brasil que a gente está contando é o que a gente mora. Esse dado nunca chegou, né? Exatamente. É um ótimo ponto. Hoje, quando a gente fala de agronegócio brasileiro, lá fora, o agronegócio brasileiro virou sinônimo de desmatamento. Infelizmente. Mas, na verdade, se você estaciona a conversa de desmatamento, não estou dizendo que ela não existe e tal, mas vamos estacionar essa conversa de desmatamento. Vamos pegar a soja que está sendo produzida numa área hoje que já está aberta e que é uma área produtiva. A soja brasileira, o milho, hoje, a gente não usa o que se chama, né, a gente usa plantio direto. Tá? E o que é o plantio direto? A gente não revolve o solo. Quando a gente não revolve o solo todo ano, que é o que os países de clima temperado têm que fazer por causa da neve, por causa do frio, etc., a gente evita a liberação de um monte de carbono para a atmosfera. Então, só o plantio direto em si já é uma vantagem competitiva tremenda. O plantio direto pressupõe matéria orgânica no solo. Então, você tem que fazer a cobertura do solo para evitar que as plantas não desejadas, né, as plantas que não são as plantas que você está cultivando, venham. Então, você mantém aquela matéria orgânica no solo. O que, naturalmente, tem dados, inclusive, que a matéria orgânica dos solos do cerrado com o plantio de grãos, ela aumenta, né? Os índices de produtividade que a gente consegue pelo fato da gente ter ter desenvolvido essa tecnologia de correção do cerrado, né, de correção da fertilidade do cerrado, somado ao nosso regime de chuva, dão índices de produtividade e a pesquisa genética, a gente tem hoje índices de produtividade tão bons, em alguns casos até melhores que nos Estados Unidos. 3 safras anuais. E aí a gente tem 3 safras anuais, às vezes 4 safras anuais. Você tem o crescimento do gado, né, em cima da mesma área que você já fez a soja e o milho, ou que você fez algodão e etc. Então, o modelo desse agronegócio de larga escala brasileiro, ele é muito eficiente. E a desenvolvimento da tecnologia e a adoção da tecnologia pelos produtores brasileiros é absolutamente um diferencial em relação a produtores de outros países, que têm outros modelos de produção. Em geral, são produtores menores, é uma agricultura mais familiar do que empresarial, né, comparada do que a nossa. Mas ainda assim, quando a gente isola a questão da conversão do uso da terra, né, e olha para o modelo de produção brasileiro e faz os cálculos de emissões desse modelo, ele é um mais eficiente no mundo. Mas a questão do desmatamento sombreia tudo isso. Infelizmente, né? Infelizmente, a questão do desmatamento sombreia tudo isso lá fora. E, de fato, eu acho que a gente não fez um bom trabalho ao longo desses anos do Brasil, dessa transição, né, do país que estava sendo crucial para garantir a segurança alimentar global, em termos de volume, em termos de demanda por alimento, para o país que estava fazendo isso e buscando a redução do impacto dessa agricultura e buscando a transição dentro da cadeia de alimentos com técnicas, com inovação e etc. A gente perdeu esse bonde dessa comunicação. Uhum. Então, hoje a percepção é de que todo o aumento de volume que a gente tem é às custas do desmatamento, quando, na verdade, a gente tem aí a área produtiva do Brasil, nesses últimos 30 e muitos anos, aumentou em menos que dobrou, e a nossa produtividade quase quadruplicou.
por causa da safra dupla, por causa de Toda a tecnologia. Eficiência. e etc. E hoje em dia, com a adoção de várias, do plantio direto, que foi desde o começo, mas de outras técnicas, a gente não soube fazer essa comunicação adequadamente, né? Então, de fato, isso precisa ser resgatado e a gente precisa achar os espaços para mostrar para o mundo que a nossa agricultura é extremamente sustentável. Hoje, se o Brasil tem 60 e tantos % da área de vegetação natural preservada, se não me engano, o número é de que 27% disso está na mão dos produtores pelas suas reservas legais, que são resultado do nosso Código Florestal, que é algo que só tem aqui. E nenhum outro lugar, né? Acho que tem em alguns lugares na Indonésia e tudo, mas nada com a escala que o Brasil tem em termos de preservação sendo feita ao lado da agricultura. Legal. É de se imaginar o choque, assim, pensando no aspecto mais corporativo e industrial, é de se imaginar o choque que, por exemplo, os países fora daqui, onde existe o Rabobank, se deparam quando vem um código tão rígido, né? Tão rigoroso e que, ao mesmo tempo, é possível assumir que funciona. Ou, dentro da sua perspectiva, você acha que isso poderia ser, de alguma forma, redigido? Olha, tem várias discussões, né, a respeito hoje de como o código foi implementado. E eu acho que a gente sempre pode rediscutir tudo. Sim, né? Exato. Mas ainda falta um compromisso com as ferramentas básicas de implementação do Código Florestal. Né? O país ainda está devendo isso. Aí começa com o CAR, que é o certificado das propriedades rurais, que ainda não está validado. Ele é autodeclaratório. Ele é uma informação básica de georreferenciamento das áreas produtivas brasileiras e que seja lá o que a gente vai prometer para o mundo em termos de desmatamento, em termos de emissão de carbono, em termos de projetos de restauração, projetos de conservação, ou que seja a rastreabilidade da nossa produção, seja da cadeia de grãos ou da cadeia de carne, precisa do CAR. E ainda isso está emperrado. Então, assim, eu não digo que eu não vou nem dizer que nenhuma opinião a respeito da discussão sobre o Código Florestal. O Código Florestal hoje ele é o nosso maior amigo e o nosso maior inimigo. O nosso maior amigo porque justamente nenhum outro país tem nada do tipo. E o nosso maior inimigo porque a gente tem ele no papel, tem a proposta que muitos cumprem, tem uma turma que não está regular em frente ao Código Florestal porque as áreas já tinham sido abertas antes da data de corte, que quer se regularizar, está na fila da regularização e fica todo mundo amarrado no fato de que não tem o CAR. Então, assim, antes de mais nada, a gente precisa entregar o ferramental para o que a gente vai prometer. O básico, né? A lei foi bem desenhada, ela precisa ser implementada, né? Acho que a conclusão é essa, né? A conclusão é essa. Mas agora a gente quer mudar. Ok, podemos discutir se não é mais o polígono, se é a área. Tem várias discussões pertinentes que podem ser possíveis, mas a gente precisa do básico, né? Então, e isso conversa com a sua pergunta anterior. Quando a gente pensa no que a gente deveria fazer melhor para se comunicar, quando a gente pensa na imagem que a gente gostaria que o Brasil tivesse, que fosse muito mais compatível com a realidade, não uma imagem tão detrimental, a gente tem que saber que a gente tem que oferecer transparência atrás da mensagem que a gente quer perpetuar, né, Gita? E a gente hoje ainda está manco nessa transparência por conta desse ferramental básico. E eu acho que agora a gente pode... Ainda é obscuro. Eu acho que agora a gente pode convidar mais um integrante do nosso painel aqui de entrevistadores, que é o Carlos,
que vai ter algumas provocações bem interessantes para você. E acho que a gente já pode rodar a primeira pergunta dele. Claro. Fabiana, bem-vinda. Que prazer ter você aqui nesse momento do podcast do Zero Summit. É um prazer estar com você aqui. É um prazer estar com todos os ouvintes e todo mundo que vai curtir esse momento contigo, que é um momento tão especial. Então, eu estou muito entusiasmado com esse momento e muito entusiasmado com essa troca de ideia que nós vamos ter aqui hoje com a Fabiana, que é uma líder incrível e tem liderado o Rabobank no Brasil e feito um trabalho muito diferenciado. Fabiana, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é como é que nós vamos fazer para fazer esse mercado de carbono acontecer? O mercado de carbono é fundamental para manter as árvores em pé. Hoje, uma árvore que deitada, né, ou seja, uma floresta cortada, ela vale muito mais que uma floresta em pé. E assim, é difícil encontrar outros mecanismos que não seja o mercado de carbono e possa realmente transformar essa perspectiva. Como é que você tem visto essa questão do mercado de carbono? Como é que o Rabobank tem visto esse mercado de carbono? Tem toda essa questão geopolítica complexa, né? E como você vê essa perspectiva? O que o Rabobank tem feito? O que você acredita que a gente poderia fazer melhor nessa direção? Conta um pouco para a gente. Ai, obrigada, Carlos. Bom, como a gente estava dizendo, né? O primeiro problema que é do mundo todo, né? De todo cidadão, de todo o carbono é isso. A gente não consegue isolar, né? O carbono da Noruega do carbono do Brasil, não dá. De maneira que isso torna realmente a questão muito complexa, porque você pode estabelecer regulamentações e dizer, eu gostaria de uma cadeia, a cadeia de alimentos que entra no meu país tem que ter essas e essas características. Ok, mas ainda assim, o problema do carbono não desapareceu. Sei. Né? Você está simplesmente segregando um pouco, mas ele está ali. Então, portanto, não é algo que traz um desafio muito grande, porque é o desafio de regulamentação global, né? Não adianta cada país fazer o... Sim. Sim. E eu acho que é muito intangível, né? Os produtores brincam que é um saci. Todo mundo fala que é triste o mercado de carbono, mas ninguém nunca viu. Né? É muito intangível. Então, assim, a forma que era mais promissora de se materializar era o uso do mercado de carbono para a conservação, que o Carlos falou, né? Para que a gente pudesse valorizar, através do mercado de carbono, a floresta que está em pé. E, no entanto, o mundo assumiu que a floresta que está em pé tem que continuar intacta. A gente vai investir nos projetos de restauração, de plantar novas árvores. E para esse carbono passou a ter valor. Mas o carbono evitado, né, a emissão evitada da floresta que está lá, ficou sem valor. Então, foi uma promessa que não se concretizou ainda, que é o uso do carbono para pagamento de serviços ambientais para a preservação do que a gente tem. Em outros lugares do mundo, isso é um detalhe, porque, vamos ser honestos, a maioria do mundo já não tem resto. É um problema uma oportunidade muito maior para o Brasil. Desses tais 27% de áreas preservadas que estão na mão de produtores, pelo Código Florestal, uma parte dela ainda poderia ser desmatada. E tem uma parte que tem que ser recomposta, porque tem quem tem déficit diante do Código Florestal. Ou quando você não exerce os seus direitos de abrir uma nova área, ou quando você investe para restaurar uma área em frente ao Código Florestal, é um investimento, em tese, que você não tem cash flow de volta. Uhum. E aí, portanto, ele fica despriorizado, certo? Sei.
na decisão do indivíduo. Sim. Na decisão do planeta, ele precisa de toda a prioridade. Por quê? Porque não adianta nada você estar plantando e restaurando desse lado e convertendo áreas de floresta do outro, né? A gente não vai ter impacto isso. E aí a gente cai em várias questões, respondendo a pergunta do Carlos. Falta uma taxonomia adequada, falta uma harmonização da forma de medir as emissões e de medir o carbono capturado dentro dos ambientes tropicais, né? O que se tem de busca de padronização dentro do âmbito global, em termos de taxonomia, em termos de projeção de emissões, não foi adaptado para a nossa realidade. E é por isso que é rejeitado. E aí, se a gente não tem uma moeda comum, a gente não consegue estabelecer um mercado, né? Então, hoje, a gente ainda está numa fase de tentar fazer a PL do carbono, regularizar o mercado para depois ainda discutir como é que o mercado voluntário vai funcionar. Tem toda a taxonomia que não está uniforme. E a realidade é que hoje a gente tem, nem sei te dizer quantas iniciativas de medição de calculadora de carbono para a produção no país. E aí é como se eu falasse, o meu dólar vale 5, o seu vale 6, o seu vale 7, a minha nota é verde, a sua é vermelha. Então, assim, tem um esforço de estandarização e de harmonização muito grande para ser feito, para que essa promessa se cumpra, que o Saci apareça. E é insano a gente pensar que porque a gente fez a coisa certa, no tempo certo, a gente está sendo desvalorizado, né? Porque realmente ter feito todo esse esforço de preservar toda essa floresta, dizer, não, o que já está feito aí, você não fez nada mais do que sua obrigação. Você poderia ter desmatado como eu desmatei. Então, eu acho que, de novo, essa falta de capacidade do Brasil de dialogar, de sentar na mesa e de comunicar lá atrás de que, ó, o meu agro é sustentável, eu estou fazendo a minha parte, eu exijo que você, mundo, também faça como eu fiz, porque hoje parece que se inverteu. O mundo está exigindo do Brasil uma coisa que ninguém fez. Exato. E a gente está sendo penalizado por uma coisa que a gente fez. Só que porque a gente não comunicou, isso não deu direito de sentar na mesa para negociar, né? Assim, o Rabobank participa de vários fóruns mundiais há muito tempo que discutem todas as questões relacionadas à sustentabilidade, incluindo o mercado de carbono, incluindo regulamentações, incluindo as questões da legislação europeia de rastreabilidade. Várias vezes a gente se decepcionou com a representatividade do Brasil nessas mesas. Vários. Volta, né, para a base da coisa, né, os princípios basais de como você caminhar adiante com isso. Então, como regulamentar, como comunicar, a sensação que dá é que não foi levado a sério e de muitas formas diferentes, né, assim, a questão da sustentabilidade não foi levada a sério lá atrás, então por isso, para que vai comunicar, para que vai gastar esforços para comunicar isso? Da mesma forma que, por que é tão difícil de simplesmente todo mundo falar o mesmo idioma, né? Vamos equalizar quanto valem os nossos dólares. Então, é muito importante que existam instituições dessa forma, como o Rabobank, para auxiliar nesse processo de uma certa regulamentação dentro do que é possível perante a lei, né? Sim, foi por isso que esse ano a gente focou, o mercado de carbono foi foco, né? Nosso board de clientes, onde o Carlos, inclusive, tem um assento permanente, para discutir os temas relativos, né, ao mercado de carbono e o que fazer e como o setor privado precisa se posicionar. E criar voz ativa, né? Sim. Ter voz ativa nessa discussão. Porque, no fim, dependendo de como isso se desdobra, literalmente quem vai acabar pagando o preço, né, de determinadas definições, de regulamentações, vão ser os próprios produtores. Então, é muito importante que o setor privado, e aí eu não digo só os produtores, a cadeia, né? A gente fala muito aqui nos produtores, porque eu tenho tem esse lado que encanta, né, da produção brasileira, mas o agro brasileiro é uma cadeia muito longa.
né, que movimenta muita gente em muitas diferentes indústrias enfim. E se você tem algo que impacte tremendamente o agro, para o bem e para o mal, isso tem se alastra. Sim. Você usou uma palavra que eu vou pegar ela emprestada sua. Vamos estacionar aqui essa complexidade que a gente chama de Brasil e que a gente conhece que é o Brasil. Estacionando isso, então, qual que é a sua perspectiva em termos de otimismo ou pessimismo em relação a esse mercado de carbono? É algo que realmente vai acontecer? Vai acontecer num cenário de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos? Qual que é a sua visão nesse sentido? Olha, a gente é muito otimista, a gente quer crer que vai acontecer, por isso a gente chamou esse tema para discussão esse ano. Temos aí um trabalho a fazer de tentar criar um espaço de discussão com várias outras instituições que estão no trabalho dessa questão das calculadoras de carbono. Essa é uma das coisas que o banco quer fazer. Nós fizemos a medição de emissão de carbono de uma base grande já dos nossos clientes. Esse ano a gente acha que, com que a gente fecha esse ano, 4 milhões de hectares é a maior medição de emissão de carbono do Brasil até aqui. 4 milhões de hectares. Então, assim, a gente é muito otimista de que isso precisa acontecer. Até pelos dados da Bloomberg, né? O mercado de carbono global precisa do Brasil, né? Se fala em 30% pelo menos do carbono a ser negociado no mundo tem que passar pelo Brasil, né? Então a gente é muito otimista nesse sentido. Agora, não temos mais tempo, né? Outros problemas a gente tinha tempo, a gente precisa de ação. Nesse momento a gente precisa de ação. Esse otimismo seu, nós estamos falando de quantos anos? A gente espera que até 2030 tudo isso tenha se consolidado, né? Porque é um prazo que a gente gostaria de ver essa questão dos pagamentos de serviços ambientais tá acontecendo para que a gente possa de fato discutir a preservação do que a gente tem hoje de áreas ainda de vegetação nativa, sem que isso signifique uma perda, vamos dizer, uma perda de oportunidade, né? Um custo de oportunidade extremamente alto para quem tem essas áreas, e para que a gente consiga fazer o que é, no fim, o objetivo de todo mundo, né? Que é de reduzir as emissões de uma forma geral e mitigar o que ainda é possível mitigar das mudanças climáticas. Né? Vai dar. Então, precisamos chegar lá de alguma forma e vamos batalhar para ir. Estamos fazendo tudo que a gente pode para empurrar essa agenda, respeitando todas as regulamentações e a realidade do Brasil comparado com a realidade de outros países. A gente quer muito que o Brasil consiga reverter essa narrativa. Eu acho que a gente tem mais uma pergunta bastante especial do Carlos. Vamos lá. Outra questão é a questão... Eu sei que o RoboWeek vem fazendo um esforço muito grande na questão de tentar reconhecer aqueles agricultores que são sérios, que fazem a coisa bem feita, viabilizando custos menores para aqueles agricultores. Mas o que o RoboWeek está vendo além disso no futuro? Ou seja, tem algo mais que o RoboWeek está pensando? Tem algo mais que você está pensando nessa direção de poder motivar, desenvolver, treinar? Né? Quais são as ações que o RoboWeek tem feito nessa questão da educação do agricultor brasileiro? Conta um pouco para a gente. Bom, eu falei um pouco do AgroLíderes, né, da agenda toda das mulheres, eu acho que são coisas importantes. Temos feito aí essa divulgação da agricultura regenerativa, pretendemos continuar esse processo de educação da agricultura regenerativa. E aí a gente tem aí uma questão que é o seguinte, você não tem também profissionais preparados, né, para essa nova era de tecnologia. Sim. De inteligência artificial,
de conhecimento profundo da biologia do solo, de entendimento, por exemplo, da dinâmica climática, né? Tem um aspecto que se fala pouco porque, enfim, há quem ache que tenha controvérsias e etc., que é a questão dos rios aéreos, né? Se você não está querendo se preocupar com o que a Europa acha, com o que o mundo acha, mas pensando na sua propriedade, que é dependente do regime de chuva, que depende da Amazônia, né? Isso deveria ser razão para que todo mundo abraçasse essa causa de preservação, por exemplo, da Amazônia, que é a grande responsável pelos rios aéreos, né? Que definem o regime de chuva, que possibilita a safra dupla. Então, a gente tem que continuar esse trabalho de catequese de tudo isso. Sim. E tem sempre aquela questão, né, do que é científico, do que já está provado. Mas os efeitos da mudança climática estão aí. Mas isso é mais uma fase na história de milênios da humanidade. Bom, eu não quero apostar, não dá para a gente apostar, né? Porque o fato é que, diante deste ciclo da natureza que a gente está vivendo, ou a gente toma providências ou a gente se inviabiliza. Se depois o mundo ia se corrigir por si só, que bom, para quem vai nascer daqui a 1000 anos. Mas a gente precisa garantir que a gente tem... Não vamos contar com isso, né? Vamos contar com isso, né? Então, assim, tem que continuar esse trabalho, né? De engajamento, né? A grande questão é que tem que se achar esse espaço de diálogo, que se não é pelo que o mundo pensa, é pelo que é importante para a sustentabilidade do seu negócio. Assim, tem que achar um espaço de diálogo onde o Brasil entenda a intenção de quem está querendo colocar novas regras. Né? Tem hoje toda uma nova possibilidade em cima da agenda de bioeconomia que o Brasil está propondo, né, para a próxima COP. Então, a gente tem que continuar tendo esperança e continuar trabalhando nesse sentido, né? Assim, uma das coisas que eu gostaria muito que a gente pudesse fazer era de fomentar a iniciativas de educação de profissionais em toda essa temática. Porque vem faltar profissionais que possam atuar com essa nova lógica, né? A gente tem falado muito isso aqui no podcast do Zero Summit, a importância da educação, né? Eu acho que cada vez mais a gente vê iniciativas dessa como o Rabobank que se preocupou que para a perpetuidade do seu negócio, ou seja, aquela de emprestar dinheiro, ter um retorno saudável e fazer com que aquele agricultor consiga pagar aqueles empréstimos, que ele precisa ser educado para isso, né? Seja do ponto de vista de governança, seja do ponto de vista de sustentabilidade, seja do ponto de vista de inclusão da mulher mais na gestão do negócio. Isso é muito legal, porque a gente realmente vê isso, uma falta de conhecimento, né? E a falta de conhecimento ou a falta de comunicação, ela te leva para os dois extremos, né? Tanto de pensar o ruim, quanto pensar o muito bom. Exato. E isso é ruim, porque isso não te coloca num centro, né? E numa linha que você consegue se esforçar para poder transformar o país, o planeta e os negócios em negócios mais sustentáveis. Então, assim, parabenizar muito o Rabobank por isso. Acho que o papel do Zero Summit é esse também, de educar um pouco mais a população de que é esse futuro zero carbono, né? Como que com inovação e tecnologia a gente pode chegar no futuro de zero carbono, qual que é o grande objetivo, que no final do dia o que a gente quer levar é conhecimento, né? Então, ter parceiros como o Rabobank e ver o trabalho que vocês fazem é fantástico para a gente. Certamente, faço das suas palavras as nossas. Eu acho que quando eu fui convidada para estar com vocês no ano passado e participar daquela primeira turma, foi sensacional. Ver isso, né? Essa ampliação do movimento de diversas formas, por diversos canais, em diversos formatos, porque de fato não tem como a gente fazer a transformação, as transições que precisam ser feitas na cadeia de alimento, a transição energética, sem muita educação e sem muita informação de qualidade, né? Sendo. É um trabalho, um esforço de todos nós em conjunto.
Fabiano, eu quero te agradecer, assim, do fundo do coração, por uma conversa tão gostosa, tão frutífera, tão educacional. Cada vez que a gente senta aqui, a gente aprende muito. E eu tenho certeza de que todo mundo que está assistindo ou que está escutando a gente passa pelo mesmo, né? A gente poder trazer esses debates e essas discussões perante pessoas como você, que são sumidade no que fazem, é um privilégio para a gente. Então, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição e pelo seu trabalho também, porque uma parte da gente estar aqui é devido às consequências das decisões que você toma. Então, muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade demais. E eu espero que vocês tragam muitas outras pessoas que possam ajudar a gente, o Zero Summit, a Bloomberg e toda essa corrente do bem que precisa acontecer, né? Para que a gente faça as transições a tempo de um futuro próspero para todos. Amém. Aqui a casa é sua, você é sempre muito bem-vinda e é um prazer estar aqui e poder aprender com você. Sem dúvida alguma, muito importante a gente ter. E eu hoje, além de estar muito feliz e muito alegre por a gente poder aprender um pouco mais, estou mais feliz ainda porque eu estou do lado de duas mulheres e saber também que as mulheres, assim como lá no Rabobank, estão sendo valorizadas na sustentabilidade. Então, sem dúvida nenhuma, é um motivo de muito orgulho para mim, também como homem, ver a participação mais ativa de vocês mulheres nesse mundo da sustentabilidade. Parabéns para vocês duas. Obrigada. Sim, no banco já somos quase 50%. 50%. Uau, Cara. muito obrigada. Obrigada.